Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Minhas saudações e cumprimentos a todos e a todas. Aqui é o professor Lucas, professor de Direito Tributário e Processo Tributário aqui do canal. Mesmo que vocês não estejam me vendo aqui no outro lado da tela, mas eu resolvi apenas, como faço geralmente de costume, apenas gravar a tela do meu computador para que vocês tenham acesso mais fácil ao material e aí a gente consiga comentar em cima, tá bom? Mas nós hoje vamos fazer uma nova dinâmica, pessoal. Eu vou fazer esse vídeo comentando a prova de ontem, a prova anterior que caiu, que é o segundo exame, né? A segunda fase do 39º Exame de Ordem Unificado da OAB-FGV, tanto a parte da peça prático-profissional quanto as questões discursivas de segunda fase. Nós hoje vamos analisar as questões e comentar por cima o gabarito, tudo bem? Então a dinâmica da aula vai ser basicamente nesse sentido, a gente fazer um comentário a respeito. Pessoal, esse link que eu tenho aqui, ou melhor, esse arquivo do PDF que eu tenho aqui, eu obtive no site da OAB-FGV. Lá no site da OAB-FGV tem tanto o caderno de prova como também o gabarito, que é o padrão de respostas que eu peguei aqui. Então, nós vamos analisar esse padrão de respostas e as questões que caíram neste segundo exame, tá bom? Na segunda fase do 39º Exame de Ordem, organizado pela banca OAB-FGV e aplicado ontem, dia 21 de janeiro de 2024. Tudo bem? Vamos dar uma olhada, então, pessoal, primeiro na peça profissional e depois vamos comentar o gabarito a respeito. Tudo bem? Vamos lá, então, pessoal. Vou baixar aqui e a gente vai começar a ler a parte da peça prático-profissional, como é que foi perguntado na prova. Vamos lá. Pedro de Camões, residente e proprietário do imóvel do município Alfa, comarca judicial da Vara Única, de Vara Única, foi surpreendido ao receber no dia 15 de abril de 2022, em sua residência, uma notificação com guia de recolhimento de contribuição de melhoria lançada em seu nome como contribuinte, por ser proprietário de tal imóvel no valor de R$ 15.000, emitido pela Secretaria da Fazenda Municipal. Tal valor deveria ser pago em até 3 parcelas iguais, mensais, sendo que a primeira, ou cota única, venceria dia 15 dias, seria em 15 dias após, dia 30 de abril de 2022. O referido tributo foi instituído pela Lei Municipal nº 12.345 de 2022, publicado no dia 10 de janeiro de 2022. Ao examinar os termos da lei e do edital prévio a que se refere a contribuição de melhoria, Pedro verificou. O que ele verificou aqui nessa nova lei? Diz o seguinte: primeiro, que o tributo havia sido instituído pouco mais de 90 dias antes de receber a notificação de pagamento pela guia de recolhimento, referente à obra realizada no ano anterior. Segundo, que o imóvel de sua propriedade se encontrava no bairro Beta, diverso e bastante distante do bairro Gama, local da realização da obra pública de iluminação, arborização e recuperação do Parque Municipal da Liberdade, objeto de exação custeada pelos cofres da municipalidade. E 3, que o valor cobrado de R$ 15.000 representava mais de 10 vezes a valorização de seu imóvel no último ano, e que a pequena valorização de seu imóvel no ano transcrito seria mera decorrência do mercado imobiliário daquela cidade. E 4, também diz que o somatório dos valores cobrados pelo município dos imóveis relacionados no edital ultrapassa o valor total de custo de obra em 50%. Pedro de Camões, então, ao contratar você como advogado para defender os seus interesses de não ter de pagar tal tributo, registrando que está em vias de efetivar a venda de seu imóvel, que por isso deverá estar com todos os documentos e certidões livres e desembaraçados, e que será necessário contratar um perito imobiliário para emitir laudo pericial, a fim de demonstrar que a pequena valorização do seu imóvel em nada tem a ver com a obra pública realizada. Diante de todos os fatos expostos, redija a medida judicial cabível
para que seu cliente não tenha que pagar tal tributo. Olha só, para que o seu cliente não tenha que pagar tal tributo, com atenção às solicitações que por ele feitas quando lhe contratou. Pessoal, olha todas essas informações aqui e você já começa a perceber algo que inclusive o gabarito já apontou como a ação cabível, que no caso é uma ação anulatória. Por que que aqui, pessoal, cabe uma ação anulatória na peça prático-profissional? Primeiro por conta do seguinte, né? Inclusive é um tipo de petição que nós já analisamos aqui no canal e que é uma das petições mais clássicas aqui. Por que que caberia uma ação anulatória nesse caso, pessoal? Porque já foi dito que o tributo já foi lançado. É um tributo aplicado pelo município alfa, no caso, uma contribuição de melhoria, né? E que essa contribuição está sendo já cobrada de Pedro de Camões, que é o nosso cliente, pelo município alfa. Sim, portanto, o tributo, a contribuição de melhoria já foi lançada. Só que ele percebeu algumas irregularidades na lei municipal que instituiu essa contribuição, que é a lei de 2022, a lei 12.345 de 2022. Ele percebeu algumas irregularidades. Aí ele foi apontando aqui em números quais foram as suas irregularidades. Por exemplo, que foi cobrado sobre uma obra realizada em um município, um bairro do município diferente daquele que ele morava, que o valor que está sendo cobrado é muito acima da valorização imobiliária do seu respectivo imóvel no município. Então, ele falou que a valorização é muito alta, é muito acima do estimado, e o somatório de valores cobrados pelo imóvel relacionados no edital ultrapassa o valor total do custo da obra em 50%. Então, tem alguma irregularidade cobrada aqui, um valor cobrado a mais. Mas como o tributo já foi lançado, aqui nós não estamos, portanto, falando de uma fase, como nós estudamos, de uma fase pré-lançamento. Aqui nós estamos falando de uma fase pós-lançamento tributário. Por quê? Porque o tributo já foi instituído. Se ele já foi instituído, ele já foi, portanto, lançado. Uma vez lançado, quais que são as medidas judiciais cabíveis? Ou é uma ação anulatória, ou é um mandado de segurança. Mas como na questão ele falou que é necessária a produção de prova, olha só, perito imobiliário, produção de prova pericial, então não caberia mandado de segurança. Então aqui não se aplica a lei 2016 de 2009. Mandado de segurança não permite dilação probatória. Então não é o caso aqui para nós. O que serve para nós é o quê? Uma ação anulatória. E como a demanda não foi proposta ainda no Poder Judiciário, como esse problema ainda recém começou e o nosso cliente Pedro de Camões não propôs ainda uma ação judicial cabível contra esse município, contra o tributo cobrado pelo município, então, nesse caso, como se trata de uma demanda inicial, aqui caberia, como nós vimos, uma ação anulatória. A ação anulatória de débito fiscal, esse seria o nome completo, ação anulatória de débito fiscal, cabendo até mesmo o pedido de tutela de urgência junto com essa ação. Tudo bem? E, pessoal, essa é uma peça que nós já analisamos nas últimas aulas aqui no canal. Eu tive uma aula, inclusive, com vocês aqui só sobre ação anulatória. E eu falei para vocês lá no início, gente, isso daqui é uma ação clássica do direito tributário. Uma hora vai cair, e dito e feito, caiu no último exame agora, ontem, na segunda fase do 39º exame. Então, pessoal, olha aí uma ação clássica. E lembra que eu falei para vocês como é que é a formatação de uma ação ou de qualquer petição inicial? Ela tem que seguir, por primeiro, o dispositivo geral do artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015. No artigo 319 do Código de Processo Civil de 2015, lá fala a formatação de uma petição inicial da nossa ação anulatória, como inclusive o gabarito vai apontar aqui. Lá, quando você monta uma petição inicial, você começa primeiro com o endereçamento, depois você vai para a qualificação das partes, depois você vai para a parte dos fatos, a parte da tutela de urgência, a parte do direito, depois você vai com a parte dos pedidos e, por fim, você finaliza a sua petição inicial. Toda essa formatação que eu estou dizendo aqui, ela já está escrita no artigo 319 do CPC de 2015. É claro que esse não é o único artigo aqui citado como gabarito, para ser colocado como fundamentação da sua ação anulatória.
Mas o artigo 319 é um artigo aplicado de maneira geral, inclusive para esse tipo de petição. E aí vocês poderiam acrescentar, além desses que estão previstos no gabarito, o artigo que eu estou citando, o 319 do CPC 2015, tá? O que o gabarito diz para nós a respeito da ação anulatória? Como é que a gente deveria ter feito essa ação anulatória em segunda fase? Diz o seguinte: a medida judicial cabível é a ação anulatória, dada a sua natureza desconstitutiva, tendo por objetivo desconstituir lançamento tributário que já está definitivamente constituído, reputado ilegal ou irregular pelo contribuinte. Então, você quer questionar um tributo já lançado, no caso, ação anulatória. Não cabe mandado de segurança, porque a questão já disse bem claro, pois o enunciado deixa claro que haverá necessidade de dilação probatória no curso do processo, que é, no caso, a prova pericial, como foi dito lá. O objetivo da ação é desconstituir o lançamento referente à contribuição de melhoria descrita no enunciado, tendo como base o artigo 38 da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830 de 80. E esse é o artigo clássico, que é a fundamentação também da ação anulatória. A ação deve ser endereçada para onde? Como é que você começa uma petição? Com endereçamento. Aí você direciona para onde? Para a vara única da comarca do município Alfa. Como é que eu sei? Porque a questão já nos trouxe que o processo vai começar na vara única da comarca do município Alfa. Lá está presente esse enunciado, lá está presente esse dado no enunciado. Então, nós não estamos inventando nada aqui. Nós vamos colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara única da comarca do município Alfa, onde está localizado o imóvel, sendo de competência da Justiça Estadual, por se tratar de um tributo municipal. É claro que vocês vão colocar juiz de direito ou o juiz, vocês não colocam juiz estadual, então é excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara única da comarca do município Alfa. Apenas isso. Quando você coloca juiz de direito, é juiz estadual. Agora, se fosse de competência federal, aí vocês teriam que colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara única da comarca do município Alfa, se fosse de competência federal. Como se trata de um imposto municipal, aí passa para a esfera do judiciário estadual. Então, aí seria para a justiça estadual. Aí ficaria assim o endereçamento: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara única da comarca do município Alfa. Esse é o endereçamento certo. Logo abaixo, vem a parte da qualificação das partes. Primeiro você tem que qualificar o Pedro de Camões, que é o autor, e logo após o réu, que é o município Alfa, ente federado, instituidor do tributo. Após a qualificação, vem a parte dos fatos. Os fatos devem ser descritos brevemente nos termos colocados pelo enunciado. E como a gente já viu, inclusive, para a segunda fase, pessoal, vocês não precisam, e aliás, não devem copiar e colar o enunciado da questão. Você só tem que ler o enunciado, resumir em suas palavras e colocar na petição inicial. Basicamente, precisava disso. Logo após, você vem a parte, ou você coloca a tutela de urgência, ou você pode colocar o pedido já de direito, a parte do direito, que a gente chama também da parte do mérito. O examinando deve ser capaz de identificar o quê? Quais fundamentos que a gente poderia ter apresentado nessa ação anulatória. E como a gente sabe, a ação anulatória, ela visa o quê? Desconstituir um tributo já lançado. Então, você tem que apresentar os argumentos jurídicos, porque, com base aonde que esse tributo, no caso, essa contribuição de melhoria em questão, precisaria ser, no caso, anulada. Por que que ela é ilegal? Por que que ela não poderia ser constituída? Então, quais os pontos que poderia colocar na parte do mérito? Dentre tantos, por exemplo, primeiro, o tributo, ainda que tenha obedecido a anterioridade nonagesimal, que é a anterioridade de 90 dias, violou o princípio da anterioridade tributária do exercício financeiro seguinte, que é também chamada de anterioridade anual, de modo que só poderia ser cobrado a partir do dia 1º de janeiro de 2023, a exemplo do artigo 150, inciso 3, a linha B da Constituição, que fala da anterioridade anual. Além da nonagesimal, existe a anterioridade geral, que também é chamada de anterioridade anual. Então, você deve esperar o exercício financeiro seguinte. Quando há a majoração ou a instituição de um novo tributo, ele deve esperar o exercício financeiro seguinte, ou seja, o primeiro dia do ano posterior, ou seja, 1º de janeiro de 2023. O outro fato apontado aqui: o fato gerador da contribuição de melhoria está necessariamente ligado à valorização do imóvel do contribuinte,
a exemplo do que cita o artigo 81 do CTN, do Código Tributário Nacional. Ora, a distância do imóvel de Pedro em relação ao local da obra, que é um outro bairro, lembra que ele falou do bairro Beta e do bairro Gama? A distância entre o bairro Beta e Gama, por conta disso, faz com que o seu imóvel, o imóvel do nosso cliente, né, do Pedro, em questão, Pedro de Camões, não seja valorizado em decorrência dessa obra pública. Como é que você pode cobrar a valorização imobiliária de um imóvel que não esteja no mesmo bairro? É a mesma coisa que eu dissesse, por exemplo, aqui. Houve uma valorização imobiliária no bairro, pensando aqui na cidade de São Paulo, lá no bairro do Tatuapé. No bairro do Tatuapé houve uma obra pública realizada, o que levou à valorização dos imóveis que estão ali. Essa contribuição de melhoria a ser cobrada naquela região se restringiria apenas ao bairro ou poderia se restringir a outros bairros? Por exemplo, eu tenho uma casa que fica na Barra Funda, num outro bairro da cidade. Enquanto isso, lá no bairro do Tatuapé, houve a valorização imobiliária, em decorrência dessa obra pública, em decorrência dessa contribuição de melhoria. Faz sentido essa contribuição de melhoria ser cobrada de mim, que não moro no Tatuapé, e sim na Barra Funda, citando aqui como exemplo? Claro que não, porque se eu moro em um bairro diferente, eu não sofri benefício nenhum. Não houve valorização no meu bairro da Barra Funda, e sim no Tatuapé. Então não poderia, a prefeitura do município, não poderia ter me cobrado algo, sendo que não houve, no meu caso, no meu bairro, essa valorização, apenas no outro bairro da cidade. Então, por conta disso, está errada essa cobrança, e por conta disso eu posso alegar que o fato gerador da contribuição de melhoria não se concretizou no meu caso, porque eu não estava no bairro onde se realizou a obra pública. Esse é o segundo ponto, com base no artigo 81 do CTN. Um outro ponto também que você poderia colocar como fundamento. Ainda que o imóvel houvesse se valorizado em razão desta obra pública, o que não ocorreu por conta da distância, o valor cobrado é de R$15 mil. O valor cobrado de R$15 mil estava bastante além, mais de 10 vezes da efetiva valorização do seu imóvel no último ano, conforme também o artigo 81 do CTN. Então, está havendo uma cobrança abusiva acima do devido. E um outro ponto que poderia ser alegado na parte do direito, que ele colocou no item 4, é o seguinte: a contribuição de melhoria tem como limite total de cobranças a efetiva despesa total realizada pelo ente instituidor, a exemplo, mais uma vez, do artigo 81 do CTN. Logo, o somatório dos valores cobrados pelo município dos imóveis realizados no edital não poderia ultrapassar o valor total do custo das obras em 50%. Como houve uma supervalorização, como houve a cobrança de valor acima do que era devido, acima do valor total da obra realizada, da obra pública realizada, então, nesse caso, pessoal, não poderia ser cobrado nesse valor abusivo, que está acima do teto. No caso, ele falou que o valor total de custo de obra em 50%. Ele ultrapassou esse 50% do valor total do custo da obra. Então, por conta disso, essa cobrança foi abusiva, foi ilegal e acima do devido. Logo após, você tem que também, aliás, ou você coloca após ou antes da parte do direito, você tem que colocar a parte da tutela de urgência, pedindo que esse valor não seja cobrado. Então, considerando que Pedro de Camões está em vias de efetuar a venda do seu imóvel e que, portanto, precisa do seu imóvel intacto para que ele possa vender, e que isso deverá estar em todos os documentos e certidões livres e desembaraçados, o examinando deve requerer a antecipação de tutela, que a gente chama de tutela de urgência, demonstrando a existência da fumaça do bom direito, os requisitos do fumus boniores, e do perigo da demora, o periculum in mora, de modo a poder se abster de efetuar qualquer recolhimento a título dessa contribuição de melhoria e suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário. Lembra das hipóteses de suspensão do crédito tributário que nós estudamos? Elas estão todas no artigo 151. E entre elas fala da concessão de tutela antecipada ou tutela de urgência, seja em sede de mandado de segurança, ou seja em sede, no caso aqui, de uma ação judicial, como é no caso a ação anulatória de débito fiscal. Nesse caso aqui, você faz um pedido de tutela de urgência. Eu preciso que urgente o meu pedido seja atendido pelo juiz. Então, por isso que eu faço um pedido de tutela de urgência. Aí eu tenho que apresentar os requisitos: a fumaça do bom direito,
e o perigo na demora, apresentando a necessidade por que o meu pedido tem que ser atendido com urgência pelo juiz. E lá no final, na parte dos pedidos, o que a gente coloca, né? Aquela famosa frase: venho, por fim, requer a Vossa Excelência os seguintes pedidos. Primeiro, a concessão da tutela antecipada, a citação da parte contrária para que se manifeste. Aí você vai colocando em letras ou em números os pedidos, inclusive pedindo que não haja audiência de conciliação, com base no artigo 319 do CPC 2015, que não haja audiência de conciliação, pois nesse caso, por se tratar de uma matéria de direito público, direito tributário, não poderia ser objeto de autocomposição, portanto não cabe aqui uma audiência de conciliação. Por isso, na ação anulatória, na parte dos pedidos, você pode pedir que não seja aplicada a audiência de conciliação nesse caso. Então, você tem que elencar os pedidos no final. Dos pedidos, deve-se o examinando requerer aquilo que tipicamente é previsto no CPC como uma ação anulatória tributária, indicando também o pedido de produção de provas, sobretudo a pericial, além de respeitar as normas de fechamento da peça. Então, depois de você colocar todos esses requisitos, a parte do direito, a parte dos pedidos, no final você termina a peça, valor da causa, você só coloca o valor da causa, embaixo, termos em que pede-se deferimento, local, data, advogado ou OAB. E aí você termina e fecha a sua petição inicial. Tudo bem? Tendo como base o 319 do CPC. É uma pena que ele não citou aqui no gabarito 319 do CPC 2015, mas vocês poderiam ter citado. Porque vocês não perdem ponto, pessoal, se você coloca um artigo que está além do que está escrito no gabarito. Aliás, pelo contrário, quanto mais artigos vocês citam, mais pontos vocês têm a ganhar em questões discursivas e também na peça profissional. Então, o artigo 319 do CPC 2015, mesmo que o gabarito em questão não tenha citado, é fundamental colocar quando envolve uma petição inicial, a exemplo da ação anulatória. Então, poderia ter citado também aqui na fundamentação. Tudo bem? Então, esse é o gabarito, pessoal, comentado da nossa peça profissional aqui, que caiu nessa primeira parte da segunda fase, tá? Tendo como nosso cliente Pedro de Camões, em face do município Alfa. Tudo bem? Esses são comentários breves sobre o gabarito. Agora nós vamos para a parte das questões discursivas. Lembrando que das questões nós temos, no total, 4 questões discursivas, divididas em A e B, e no total todas elas valem mais 5 pontos. 5 pontos para a peça profissional, mais 5 para as questões discursivas. Pessoal, vamos começar com a questão de número 1, então, analisando de maneira geral o que foi perguntado aqui em segunda fase. E claro, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, por favor, passem nos comentários e aí a gente vai analisando juntos, tudo bem? O que diz a questão 1? A Sociedade Empresária Metalúrgica 123 Limitada, em regular funcionamento, possuía débitos não prescritos de Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI, para com a União, tendo a Procuradoria da Fazenda Nacional ingressado com a ação de execução fiscal para cobrá-los em abril de 2022. A sociedade empresária e seu sócio administrador, João, foram ambos citados para pagar a dívida em 5 dias, com juros, multa de mora e encargos indicados na certidão de dívida ativa ou garantir a execução. A sociedade empresária e João permaneceram inertes. Em razão disso, o juiz determinou por meio do sistema, o SINS-BAJUDE, o Sistema Bancário do Poder Judiciário, SINS-BAJUDE, a penhora online do saldo em cotas registradas em nome da sociedade empresária, bem como de saldos de cotas de João, tendo obtido sucesso em penhorar valores tanto das cotas da sociedade como das cotas pessoais do sócio administrador. Tanto a sociedade empresária como o sócio administrador foram intimados da penhora no mesmo dia. João ficou indignado de ter seus bens pessoais penhorados por inadimplemento tributário, uma vez que, na condição de sócio administrador, nunca atuara de forma irregular, nunca infringira a lei nem o contrato social da sociedade empresária, portanto, ele não agiu com ilegalidade. Por isso, você é procurado ou procurada como advogado ou advogada para apresentar a defesa da sociedade empresária e do sócio administrador em embargos à execução fiscal, nos termos
no prazo, né, de 30 dias. A primeira questão diz o seguinte: a partir de quando se deve contar, no caso concreto, o prazo para a oferta dos embargos à execução? E B, o sócio administrador, João, deverá responder com seus bens pessoais pelo mero inadimplemento do tributo devido pela sociedade empresária? Justifique. Primeiro, questão A, qual que é o prazo para propor os embargos à execução? Está lá na LEF, no artigo 16, inciso 3º da LEF, como muito bem foi citado aqui. O prazo para oferecer os embargos à execução fiscal, que é o meio de defesa do contribuinte, no caso concreto, será contado da intimação da penhora. Então, da data em que é intimado da penhora é que se conta o prazo para propor a sua defesa, que é o prazo de 30 dias, né? Para propor a defesa e garantir o juízo para propor essa defesa em fase de embargos à execução fiscal, tendo como base o artigo 16, inciso 3º da LEF, da Lei 6.830 de 80. Tudo bem? Questão B, aí ela pergunta: o sócio administrador, João, deve responder pelos seus bens pessoais pelo mero inadimplemento do tributo devido pela sociedade empresária? A resposta é não. O redirecionamento da execução fiscal para o patrimônio pessoal do sócio administrador somente é permitido quando se tenha praticado os atos com excesso de poder ou infração legal, contrato social ou estatutos, artigo 135, inciso 3 do CTN. Assim, o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só essa responsabilidade pessoal do sócio administrador, com base na súmula 430 do STJ. Pessoal, essa súmula deixa muito claro o seguinte: mesmo que ele seja sócio da empresa, é importante separar as coisas. Uma coisa é a empresa, outra coisa é o seu sócio. Uma coisa é o CNPJ, outra coisa é o CPF. Uma coisa é a empresa, outra coisa é o dono dessa empresa. Mesmo que ele seja dono, mesmo que ele seja até o sócio majoritário da empresa, não importa. A empresa tem que responder primeiro com seus bens e não o proprietário dela. Então, os bens do sócio nunca poderiam ter sido penhorados, apenas os bens da empresa, da pessoa jurídica, ligado ao seu CNPJ. Então, com base na súmula 430 do STJ, como muito bem lembrou o gabarito, não pode o fisco, mesmo que tenha dívidas que ele está cobrando, ele não pode primeiro chegar no sócio da empresa. Primeiro ele tem que ver os bens daquela empresa. A não ser, e aí disse muito clara a questão, a não ser se tratasse de excesso de poderes ou infração de lei. Se tivesse dito assim: o sócio dessa empresa percebeu que a fiscalização estava chegando, então ele deixou a sociedade, ele largou a sociedade que ele tinha, ele largou a sua propriedade da empresa, uma parte da propriedade da empresa, porque percebeu que a fiscalização tributária estava chegando, então para ele se safar da administração tributária, ele resolveu se desgrudar da empresa. Bom, aí nesse caso ele não poderia se esquivar. Aí, no caso, seus bens poderiam ser penhorados. Mas como no caso em questão, como nós estamos analisando aqui, isso não aconteceu, ou seja, o sócio administrador, ele não agiu de má fé, ele não agiu contrário à determinação da lei, ele não agiu de maneira infracional, ele não agiu com excesso de poderes, então ele agiu com boa fé. Se ele agiu com boa fé, o sócio administrador não pode ser prejudicado igualmente à empresa com essa restituição do valor. Então, os bens do sócio é uma coisa, os bens da empresa é outra. Como sócio, nesse caso da questão que nós estamos analisando, como sócio não agiu de má fé, se o sócio não agiu de má fé, portanto, seus bens são garantidos, são protegidos. Os bens que deveriam ser apenas penhorados deveriam ser apenas os bens da empresa que ele é sócio. No caso, apenas dessa empresa que está aqui na questão, né, dessa empresa metalúrgica 123 limitada. Só os bens dela poderiam ser confiscados e não os do sócio. Tudo bem? Essa é a questão para A e para a B aqui na nossa primeira questão da segunda fase. Tudo bem? Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Uma outra questão. Já caiu uma questão sobre imposto. Agora vai cair uma outra questão também sobre imposto. Por isso que eu tinha falado para vocês, pessoal, antes da segunda fase começar. Estudam as espécies tributárias. Estudem as espécies tributárias, porque isso sempre cai em segunda fase, pelo menos em alguma questão. E, de fato, caiu já na primeira questão, perguntando sobre IPI. Agora já vem uma outra questão, que é a questão 2, como nós vamos analisar aqui, que pergunta sobre ISS, que é o famoso Imposto sobre Serviços. Tudo bem?
Eu vou ler com vocês esse enunciado aqui da questão, e aí a gente vai ver como é que o gabarito respondeu. Vamos lá, desculpa, pessoal. Vamos lá. A sociedade empresária Tudo Verde Limitada, sediada no município Alfa, foi contratada pela instituição financeira Money Limitada, sediada no município Beta, para prestar serviços de jardinagens nas áreas livres de sua sede. Após emitir a fatura de cobrança do valor de R$50 mil pelos serviços prestados, foi surpreendida por parte da instituição financeira Money Limitada, com um pagamento devido de 5% a título de ISS, Imposto sobre Serviço, devido ao município Beta. Justificou a sociedade empresária Money Limitada que, por força da Lei Ordinária 1234 de 2022, editada pelo município Beta, o tomador de serviço deverá reter e recolher o ISS devido em determinados serviços executados no seu território, a título de responsável tributário, quando o prestador for sediado em outro município. Aí vem as questões. Primeiro, questão A. Qual dos municípios o ISS do jardineiro é devido? Ao município Alfa, onde é sediado a prestadora, ou ao município Beta, local onde foi executado o serviço? Justifique. Aí a questão B. Nesse caso, poderia a referida Lei Ordinária 1234 de 2022 do município Beta estabelecer a responsabilidade tributária de ISS, atribuindo ao tomador de serviço lá sediado a obrigação de reter e recolher o imposto devido? Então, pera lá, é a lei do Estado ou a lei do município que estabelece regra de responsabilidade tributária? Será que a B está certa nessa pergunta? Ou será que não é a lei federal a única competente para tratar de assuntos como responsabilidade tributária? Lembra que nós já estudamos sobre isso, pessoal. Leis gerais estabelecem regras gerais. Então, o CTN estabelece regra de prescrição e decadência, como também regras sobre responsabilidade tributária, regras gerais sobre os impostos. Então, aqui nesse caso, será que uma lei do município, mesmo que o município seja competente para legislar em matéria de ISS, Imposto sobre Serviços, mesmo assim, será que nesse caso específico o município poderia ter agido, poderia ter aplicado, por meio de lei ordinária, uma nova regra de responsabilidade tributária? Justifique. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o seguinte. Para qual município o contribuinte está devendo? Para o município alfa ou beta? Segundo o gabarito, o ISS da jardinagem é devido ao município beta, local onde foi executado o serviço, conforme o artigo 3º, inciso 8º da Lei Complementar 116 de 2003. Então, o local do serviço, pessoal, é o fato gerador, é o critério espacial para a incidência de ISS. Então, lembra quando a gente estudou a regra matriz de incidência tributária, a RMIT? A regra matriz de incidência tributária, nós vimos lá os critérios, material, pessoal, quantitativo, e no critério espacial, por exemplo, que é aonde vai incidir, em que critério que se toma para se aplicar o imposto, tem como base, se é o imposto sobre o serviço, tem como base o local onde esse serviço é prestado. Então, nesse caso, é o que vale para nós. Então, a resposta é município beta, onde o serviço foi prestado. Aí a questão B. Poderia a Lei Ordinária 1234 do município Beta estabelecer regra de responsabilidade tributária? A resposta, por surpreendente que seja, ela diz que sim, no gabarito da B. Poderia a referida Lei Ordinária 1234 de 2022 do município Beta estabelecer a responsabilidade tributária de ISS, atribuindo ao tomador do serviço já sediado a obrigação de reter e recolher o imposto devido. Os municípios, mediante lei, poderá atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculado ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive
no que se refere à multa e os acréscimos legais. Tudo bem? Então, nesse caso, pessoal, é possível se aplicar a lei ordinária do município beta. Não precisaria de uma lei federal para estabelecer isso, ao estabelecer novas regras sobre responsabilidade tributária. E, novamente, repetindo esse trechinho, no meio da questão diz o seguinte, no meio do gabarito diz: os municípios, mediante lei, poderá atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e os acréscimos patrimoniais. Tudo bem? Conforme também a Lei Geral de ISS, a Lei 116 de 2003, tá bom? Artigo 6º dessa Lei 116 de 2003, tá bom? Essa é a regra que se aplica ao ISS. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para a próxima questão, questão 3. Vamos lá. O que diz para nós aqui na questão 3? Eu vou até grifar aqui. Pessoal, eu vou tomar só uma coisa aqui, porque minha garganta está ressecando um pouco. Então, eu estou tomando bastante líquido aqui para poder falar com vocês. Só um momento. Vamos lá, questão 3. O que ela diz para nós? A Administração Tributária Federal lavrou auto de infração em face da indústria Friozão Limitada, por ter recolhido o IPI a menor no ano de 2020, sob o fundamento de que a sociedade empresária teria classificado seus produtos como geladeiras, que possuía alíquota de 5%, quando deveria tê-los classificados como adegas refrigerantes de vinhos, que possui alíquotas de 45%, embora tenham fabricação e sistema de refrigeração similares. Aplicou também uma multa qualificada de 100% por entender ter havido dolo ou prestação de declaração falsa sobre o produto para reduzir o imposto. A sociedade empresária impugnou administrativamente o auto de infração, mas lhe foi exigido um depósito do montante integral cobrado para a admissão e análise de defesa na esfera administrativa. Diante disso, a sociedade empresária resolveu ajuizar uma ação anulatória para contestar tal lançamento. Primeiro, é válida a exigência de depósito do montante cobrado para a apreciação da impugnação na esfera administrativa? Será que é possível isso? Será que é só na esfera judicial que eu tenho que colocar garantir o juízo, ou seja, deixar um dinheiro na conta do Poder Judiciário, na conta do Poder Público para poder propor a minha defesa na esfera judicial administrativa? Será que na esfera administrativa eu preciso colocar depósito em dinheiro ou não? Aí a questão B. Com o ajuizamento da ação anulatória, quais os efeitos sobre o processo administrativo? Então, com o ajuizamento da ação anulatória, será que o processo administrativo ele continua correndo ou ele é anulado e só mantém o processo judicial? Questão A diz o seguinte no gabarito. A resposta é não, pois é inconstitucional a exigência de depósito prévio de dinheiro ou bens para admissibilidade de recursos administrativo ou para apreciação de impugnação na esfera administrativa, conforme entendimento consignado da súmula vinculante 21 do Supremo Tribunal Federal. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, inclusive, o STF deixou muito claro isso. Não é só na esfera judicial. Toda pessoa também tem que ter direito ao acesso à esfera administrativa. E não se pode exigir depósito prévio para você propor a sua defesa, porque o direito de defesa é um direito universal, inclusive garantido no artigo 5º da Constituição Federal. É um direito fundamental, é cláusula pétrea, garantido em todas as esferas, seja no processo judicial ou no administrativo, quando propõe uma ação de impugnação na esfera administrativa. A ação de impugnação nada mais é do que uma forma de defesa na esfera administrativa. Embora ele tenha esse nome, ação de impugnação, eu estou impugnando, eu estou me defendendo de um lançamento tributário feito contra mim, na esfera administrativa. Então, nesse caso, é uma forma de defesa. E o direito à defesa é um direito universal e garantido, como eu disse, no artigo 5º da Constituição Federal. Então, é um direito fundamental
e a cláusula pétrea, não pode ser revogado. Por conta disso, veio a súmula vinculante 21 do STF reforçar esse entendimento e diz que não precisa, na esfera administrativa, se garantir o juízo prévio. Então, aí diz, é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios em dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Então, eu não preciso garantir nada em juízo. A única coisa que eu precisaria garantir como meio de defesa para o juízo seria, por exemplo, na esfera de execução fiscal. Aí não tem jeito. Aí é regido pela Lei 6.830 de 80. Na esfera de execução fiscal, sim. Aí, se eu quero propor uma defesa, como no caso dos embargos à execução fiscal, aí sim, nesse caso, eu teria que garantir em juízo para propor essa defesa. Mas a regra geral é, antes da execução, não se precisa garantir nada em juízo, seja na esfera judicial ou também administrativa. Aí a questão B diz o seguinte, com o ajuizamento de ação anulatória, quais os efeitos sobre o processo administrativo? A proposta pelo contribuinte da ação anulatória importa renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso a caso interposto, conforme artigo 38, parágrafo único da Lei 6.830 de 80. Pessoal, uma coisa interessante. Embora o direito de defesa seja um direito universal, tanto na esfera judicial como administrativa, e mesmo na esfera administrativa eu não sou obrigado, para garantir meu meio de defesa, como é a ação de impugnação do lançamento tributário, por exemplo. Para garantir essa defesa na esfera administrativa, eu não preciso garantir o juízo prévio. Mas existe um outro porém. Se eu quiser propor uma demanda na esfera judicial, sendo que eu já comecei na esfera administrativa, a esfera administrativa é anulada e aí começa o processo judicial. Não pode haver, pessoal, e a gente já tinha estudado isso, não pode haver concomitância, ou seja, não pode haver acompanhamento da esfera judicial e administrativa. Ou eu vou na esfera administrativa primeiro, ou eu vou direto na esfera judicial, sem passar na esfera administrativa. Porque é o seguinte, pessoal, a esfera judicial ela é universal, é garantida a todos. Mas a esfera administrativa, mesmo ela sendo universal, ela não admite que seja tramitado junto com a esfera judicial. Então, ou você começa com um processo administrativo, ou você não vai mais na esfera administrativa e vai correr direto à esfera judicial. Então, no processo administrativo, não admite-se concomitância com o processo judicial. Então, se eu já comecei com uma ação de impugnação na esfera administrativa e depois eu proponho uma ação anulatória na esfera judicial, o que acontece? O processo administrativo é anulado automaticamente e aí eu só fico com o processo judicial, que é, no caso, a ação anulatória, né, no caso. Então, nesse caso, pessoal, é importante deixar claro o seguinte, processo administrativo e judicial são diferentes e eles não andam em conjunto. Ou eu começo na esfera administrativa, ou eu vou direto à esfera judicial e desisto a desistência da esfera administrativa, como muito bem disse aqui o gabarito, conforme o artigo 38 da LEF, da Lei de Execuções Fiscais, também conhecida como a Lei 6.830 de 80. Tudo bem até aqui? E aí, por final, nós vamos ver o gabarito da questão 4. Vamos lá? Essa aqui é a questão 3, com o gabarito comentado. Se tiverem dúvidas, por favor, me passem aqui nos comentários. E aí nós vamos terminar, então, com a questão de número 4, que pergunta para nós o seguinte, né? Faz as primeiras considerações e depois vai fazer as seguintes perguntas. Vamos lá. O que diz a questão 4? A sociedade empresária Faz Tudo Limitada, localizada no estado Ômega, sempre cumpriu regularmente com suas obrigações tributárias. Entretanto, entre os meses de janeiro e junho de 2023, apesar de ter mensalmente encaminhado eletronicamente para a Fazenda Estadual a sua escrituração digital, fiscal digital do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o EDF-ICMS, tudo de acordo com o Sistema Público de Escrituração, o SPED, com um laudo de seu setor financeiro, as guias de recolhimento deste imposto foram encaminhadas e pagas com valor bastante inferiores ao efetivamente declarado. Em agosto do mesmo ano, ao requerer uma certidão fiscal, deu-lhe fornecida uma certidão positiva de débito. Seu departamento jurídico recorreu administrativamente daquele ato, sob a alegação de não ter ainda sido notificado para o pagamento da diferença de tributo recolhido a menor.
requereu que, ao menos naquele momento, lhe fosse fornecido uma certidão positiva com efeitos de negativa, até que fosse quitada a quantia da dívida tributária, tá? Lembrando, pessoal, uma coisa que nós já estudamos. O que é a certidão positiva com efeito de negativa? Nada mais é do que o seguinte: é uma certidão que é positiva, que diz o seguinte: aquela pessoa, o contribuinte devedor, está devendo um tributo, mas ela tem efeitos de negativa, porque é como se aquela constatação não estivesse lá. Ou seja, eu estou provando para o fisco que é o seguinte: eu estou agindo de boa fé, eu reconheço que eu tenho esse tributo a pagar, mas ao mesmo tempo eu estou questionando ele na esfera judicial ou administrativa. Então, por enquanto, ele fica suspenso de ser exigido. Então, aí, portanto, se emite uma certidão positiva com efeitos de negativa, até que fosse quitada a dívida tributária. Diante desse cenário, respondam os itens a seguir. Questão A. Está correto o argumento da necessidade de notificação pela administração tributária estadual para fins de constituição do crédito tributário relativo à diferença recolhida a menor? E B. Nessa circunstância, tem direito a empresa a obter uma certidão positiva com efeitos de negativa, tal como requereu em seu recurso administrativo? Justifique. Aí a questão A diz o seguinte, o gabarito da questão, né? Diz que não está correto a questão A. Por quê? Porque a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, já constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco para lançar a parte não paga, segundo a súmula 436 do STJ. Aí a questão B perguntou, né? Nessa circunstância, tem direito a empresa a obter uma certidão positiva com efeitos de negativa, tal como requereu em recurso administrativo? Aí a resposta é que não. A sociedade empresária não tem direito a obter uma certidão positiva com efeitos de negativa, pois declarado e não pago o débito tributário pelo contribuinte, é legítima a recusa de expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, conforme a súmula 446 do STJ. Ou você também poderia colocar como resposta, acrescentando a ela, o seguinte: a sociedade empresária não tem direito a obter uma certidão positiva com efeitos de negativa, pois esta somente pode ser emitida em situação em que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetuada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa, conforme o artigo 206 do CTN. Não havendo nenhuma dessas circunstâncias, a expedição da certidão positiva com efeitos de negativa, também conhecida como CPEL, não é devida, e essa é a resposta para a questão B, tanto para o gabarito que está aqui primeiro, como para o segundo gabarito que está aqui, tudo bem? Ah, mas professor, e se eu coloquei as duas informações juntas, tem problema? Ou eu tinha que colocar só um ou outro? Claro que se vocês colocam as duas juntas, melhor ainda. Como eu falei, pessoal, quanto mais fundamentações vocês colocarem nas questões de segunda fase, mais recheadas elas vão estar e mais pontos vocês vão ganhar. Você só deixa de ganhar ponto em segunda fase quando você deixa de colocar uma fundamentação que está no gabarito. Agora, se você colocou uma questão cheia de fundamentações, você citou, no caso aqui, o artigo 206 do CTN com as súmulas do STJ, ótimo, sua resposta está mais completa ainda. Tá? Ele só fez essas respostas aqui apenas para que vocês tivessem um norte. Lembrando, pessoal, que aqui se trata de uma segunda fase, questão discursiva, questão escrita. Então, eles podem também acrescentar pontos para vocês na segunda fase, corrigindo cada questão, tudo bem? Então, quando se mostra aqui um gabarito comentado de segunda fase, é como eu falei, é apenas um norte de resposta. Vocês podem colocar fundamentações, e não só podem, como devem, colocar além do que está no gabarito, porque aí quanto mais vocês colocarem, mais chances vocês têm de ganhar mais pontos nas questões discursivas e também na parte da peça profissional. Tudo bem, pessoal? Esse é o último gabarito da questão de número 4, última questão aqui do 39º exame de ordem. Então, essa foi a questão 4. Eu vou ampliar até aqui, pessoal, o gabarito. Antes eu vou mostrar lá o início, como a gente viu, a parte da peça profissional. Se vocês ampliarem aqui, eu vou ampliar para vocês. Aqui dá para ter um panorama geral, como é que foi a prova. Esse é o gabarito que nós vimos aqui,
com a parte da peça profissional. Primeiro teve uma questão aqui, trazendo vários aspectos, onde nós vimos que cabe aqui uma ação anulatória de débito fiscal com pedido de tutela de urgência. Então, essa é a ação cabível, e eu tratei com vocês essa ação aqui no canal, pessoal, é a ação mais clássica do tributário, eu já tratei aqui com vocês sobre ela. Se vocês tiverem dificuldades, por favor, me avisem para achar essas aulas, tá? Tem um inscrito aqui no canal, o Wesley, que me sugeriu várias indicações interessantes. Ele pediu para que colocasse aqui no card, ou na descrição dos vídeos, ou numa playlist, colocar os vídeos na sequência. Eu acho que fica melhor até para a pessoa procurar os vídeos na sequência e depois não perder essa sequência na hora de procurar aqui no canal, né? Então, pessoal, eu vou organizar o canal até para atender essas demandas, mas saiba que aqui no canal já tem aula sobre ação anulatória. E essa é uma ação que caiu aqui para vocês na segunda fase, nesse 39º exame. Aí é o gabarito na página 2 do que nós falamos aqui da peça profissional. Aí nós vimos aqui a questão de número 1, sempre cai em 4 questões discursivas. Essa foi a primeira questão que caiu com o respectivo gabarito. Questão de número 2 também divididos em tópicos A e B, com o gabarito aqui comentado, como nós já analisamos. Questão 3, que segue o mesmo padrão, com um enunciado, 2 questões, e aí vocês colocam A e B no gabarito comentado. E a questão 4, que foi um pouco mais longa, que caiu também da mesma formatação, trouxe um enunciado e embaixo questões A e B. Tudo bem? Com um comentário embaixo. E inclusive esse arquivo, pessoal, que eu tenho aqui no PDF, eu peguei no site da OAB FGV. Se vocês quiserem, eu compartilho com vocês por e-mail, só passar o e-mail de vocês aqui embaixo, que eu compartilho esse material com vocês. Tudo bem? Pessoal, tirando aqui da apresentação, basicamente, esse é o gabarito que nós analisamos aqui desse 39º exame de ordem. Eu sei que a aula ficou um pouco extensa, mas caso tenha faltado alguma informação, algum comentário, por favor, me avisem. E qualquer coisa eu passo esse link aqui do PDF contendo o gabarito preliminar dessa segunda fase. Lembrando que, pessoal, a correção dessa segunda fase demora ainda para ser divulgada, tá? Por ser uma questão discursiva, os professores que corrigem essas segundas fases, claro que demora um pouco mais aí para apresentar o resultado final, porque são questões discursivas. Não é que nem teste que tem certo ou errado, aí você corrige rápido e você já sabe se você passou para a segunda fase ou não. Na segunda fase, como é uma prova escrita, demora um pouco para corrigir e depois apresentar a nota de vocês. Mas eles geralmente divulgam esse gabarito para vocês terem um norte de como poderiam ter respondido cada questão e a peça profissional. Tudo bem? Então, essa é a questão que nós analisamos, todas as questões e a peça profissional dessa prova do 39º exame de ordem, que foi aplicado ontem, dia 21 de janeiro de 2024, na nossa área de Direito Tributário, organizado, como sempre, pela banca OAB FGV, que sempre organiza todos os certames da OAB em primeira e segunda fase, tá bom? Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Estou à disposição de vocês no que for necessário. Caso esse vídeo específico aqui não tenha ficado bom, a filmagem, me avisem, que aí eu vou aprimorando também essa parte da filmagem e aí a gente vai, ao máximo, buscar formatar cada vídeo para poder passar para vocês o melhor conteúdo possível, tá bom? Bons estudos a todos, então, pessoal. Esses são os comentários de hoje. Bons estudos. Se tiverem dúvidas, por favor, deixem nos comentários e estarei à disposição para esclarecer estas dúvidas, tá bom? Bons estudos, um abraço e boa semana. Tchau, tchau!